Oiê, Prilemos, como vocês estão? Espero que tudo esteja ótimo com vocês por aqui, tudo bem? Hoje vou falar com vocês sobre a lenda da ninfamenta. Em um vídeo anterior que eu vou deixar aqui na descrição, eu comentei superficialmente sobre a existência dessa lenda e nos comentários pediram para que eu aprofundasse, que eu contasse um pouquinho mais. Então, vim hoje aqui para contar para vocês um pouquinho mais sobre a história dessa ninfa. A Menta é uma ninfa, na verdade, a lenda, né, sobre essa ninfa Menta é uma lenda grega. A Menta, ela é uma ninfa das águas. Ela é filha do rei Cócitus. Estou aqui dando uma coladinha. Na verdade, não é o rei Costos, ou ele é rei? Não, ele não é um rei. Ele é um deus rio, ele é deus de um dos rios do inferno. A Menta é uma náiade, é uma ninfa das águas desse submundo. Ela é uma ninfa das águas de um dos rios do mundo dos mortos. Então, a Menta ela, né, vivia nesse submundo, e daí a gente vai ver que ela tem um envolvimento com o próprio rei desse mundo dos mortos, com Hades. Hades para os gregos, para os romanos ele se chama Plutão, né? Então a gente conhece ele também, né? Ou ele é mais famoso, digamos assim, com o seu nome romano. Mas então esse rei, esse deus do submundo, esse deus do mundo inferior, se apaixona pela ninfa, pela Menta, e daí existe toda uma questão envolvendo Perséfone. Eu não sei se vocês conhecem quem é Perséfone, vou dar uma contadinha aqui para vocês, porque tem a ver com a história da lenda da Menta. Então faço um adendo. A Perséfone, ela é a deusa da fertilidade, a deusa relacionada com a primavera, ela tem relação com o florescer das plantas e das flores após o inverno. Ela é filha de Deméter. Deméter é a deusa da agricultura, a deusa dos grãos, do brotamento, da fecundidade. Então, as duas simbolizam a fertilidade do solo, elas têm relação com a natureza, com essa força da natureza e são muito relacionadas com a própria primavera, com o brotar, com o rebrotar após o inverno. E, inclusive, essa, esse rebrotar, essa primavera, o ressurgir das cores e das flores após o inverno tem relação com o fato de Perséfone, essa deusa que é filha de Deméter, ter sido raptada. Algumas lendas falam que ela foi raptada, outras lendas falam que ela se apaixonou por Hades, pelo mesmo Plutão que é envolvido com a ninfamenta. Então, essa outra deusa, essa filha de Deméter, a Perséfone, se apaixonou por Hades, ou foi raptada, e foi levada para o submundo. E ao ser levada para o submundo, isso não é uma outra lenda, não é a lenda da Menta, mas tem relação com ela. Ao ser levada para o submundo, a brotação das plantas, o surgimento da primavera, as flores desapareceram, virou um inverno eterno. E daí teve toda uma comoção, inclusive. Não, os deuses intervieram, e porque daí Deméter tinha ficado deprimida, não queria mais saber de fecundar os solos, estava tendo fome, então teve toda uma comoção e existiu um acordo entre Hades e Deméter, né, mediado por outros deuses, que Perséfone ficaria 6 meses no submundo, no mundo inferior, junto com Hades, com Plutão, né, e 6 meses ela ficaria na superfície junto com a sua mãe, com Deméter. E quando Perséfone está no submundo é o inverno,
e daí fica tudo gelado, com aparência de que está morto, né? E daí depois, quando ela retorna para a superfície, é a primavera, e daí as plantas brotam e tudo floresce, e os grãos, né, brotam. Isso a gente está considerando uma lenda que é grega, né? E daí a gente está considerando o clima lá do hemisfério norte. Então, né, aqui no Brasil seria diferente. Mas ok, então falamos da Perséfone e do Hades, e aonde que a Menta entra nessa história? A Menta era amante de Hades. Daí existem algumas versões dessa lenda que dizem que ela já era amante do Hades, ela já era concubina desse deus, desse rei do submundo, antes de ele se apaixonar por Perséfone. E em outros dizem que eles, né, tipo, ele se relacionou com a Menta depois. Mas independente disso, a dona Menta não aceitou esse relacionamento de Hades com Perséfone calado. Ela ficou bem chateada e não ficou quieta. Ela gritou aos sete cantos que ela era mais bela que Perséfone e que em breve o deus não ia mais se interessar por Perséfone, que retornaria por ela, e que ela seria rainha então, e falou, e falou, e falou, e falou, e falou, e gritou, e foi estridente, e foi picante, e atrapalhou, e incomodou tanto, que conseguiu que, daí tem duas versões. Em uma delas conseguiu, né, tipo, enraivecer e deixar a Perséfone enciumada, tanto que a Perséfone, a deusa, teria ido de encontro à ninfa e pisoteado a ninfa, transformando-a em pó. E, e daí uma das versões diz que foi Hades que transformou esse pó que a ninfa tinha se tornado em uma planta, que é a menta. E em outra versão, quem transforma a ninfa em planta seria Deméter, que é a mãe da Perséfone, daí por isso que eu fiz esse, né, aquele recorte de contar quem que era Deméter. E em ambas as situações, a presunção da ninfa de tentar se equiparar ou de se achar equiparável à deusa teria sido o mote, o ciúme que ela desencadeou em Perséfone, a ira, e, né, então essa ninfa foi transformada nessa plantinha de aparência frágil, que é a hortelã, né? Deixa eu mostrar ela aqui. A dona hortelã com essa aparência frágil, mas para quem conhece o óleo essencial de hortelã, quem já trabalhou com esse óleo essencial, sabe que, de modo similar à própria ninfa da lenda, ele é um óleo que grita. Ele é um óleo que chama atenção e que, se você não cuidar na hora de fazer uma mistura, ele se sobressai sobre todos os outros óleos. Então, ele é um óleo que aparece, que gosta de aparecer, um óleo bastante exibido. E outra curiosidade relacionada com esse óleo, que eu acho curiosidade porque eu, o, a função, o uso, né, terapêutico dessa planta e do seu óleo essencial tem, curiosamente, também relação com essa questão da transformação dos sentimentos, da transformação das emoções, da transformação das polaridades. E é curioso porque a hortelã, então a ninfa, né, a ninfa menta, é amada pelo deus Hades, por Plutão, que é um planeta que na astrologia está relacionada com transformação, com transmutação, com esses processos de, de de equilíbrio, de conhecimento também das suas sombras. Então, essa história de ela ser uma ninfa do submundo, uma ninfa do mundo das sombras. Então, ela conhece as sombras e, ao mesmo tempo, ela é super radiante. Eu acho a menta uma planta fresca, né? Alegre, jovial. Então, eu acho muito interessante como essa questão da lenda conversa também com os
o uso dos óleos essenciais e com o efeito que esse aroma tem sobre a gente. Outro, outro aspecto interessante é que a hortelã e o óleo essencial de menta está relacionado com digestão, né? Com digerir, então com transformar o alimento e principalmente o que cai mal, né? Ele estimula a digestão nesse sentido, tipo, ai, comi alguma coisa que não me caiu bem, ele ajuda nessa digestão, então também relacionado com essa questão da transformação, do, né, do fato dela ser amada por Plutão. E deixa eu ver, vou dar aqui uma olhadinha na minha cola, porque tem mais uma coisinha que eu acho que está relacionada que eu estou esquecendo. Ahn, Sombra, luz, que ela rouba a cena. Eu acho que é isso. Ah, sim, que ela é uma planta altamente aromática e, né, marcante, como eu já falei, relacionada com esse trabalho com cura também, né? Ela é muito medicinal e ela estimula a circulação, ela trabalha. Ah, outra, eu acho que era isso aqui que estava faltando eu falar que no uso na pele ela tem um efeito muito interessante. Isso eu vou depois mais para frente faço um óleo mais detalhado falando sobre os efeitos terapêuticos e os usos, né, que a gente pode ter da menta, mas eu gostaria de ressaltar um que eu acho muito curioso, que ele ajuda a expulsar os cravos, ou por exemplo, um pelo encravado, ela faz com que saia, né? Então com algo que está escondido, encoberto, venha para a superfície. Então, acho interessante isso. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a lenda dessa ninfa da menta, conhecer um pouquinho mais sobre a própria menta, sobre o seu óleo essencial. Se gostou, lembra de deixar um like. É, Se tiver algum comentário, se tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou adorando fazer esses vídeos. Até o próximo. Tchau!